Muito bem, estamos ao vivo, Alessandro. Boa noite, Hilton. Boa noite, Alessandro. Nós saudando aí os amigos que já estão entrando. Vamos dar uns minutinhos aqui. Muito boa noite a todos. Obrigado pela Boa presença. noite. Se puder já identificando aí no chatzinho para a gente o nome, a cidade de onde está participando, a gente agradece. Muito obrigado, Augusto, Ângela. Boa noite, pessoal. Fauzi, obrigado, Fauzi, sempre com a gente aqui. Boa noite, Henrique. Isso. Aqui é Hilton Moreno, eu estou aqui com o Alessandro, nosso engenheiro mega especialista da Vago, aqui, que vai dar um show para a gente hoje aqui. Vamos aguardar enquanto o pessoal está entrando. Nossa, que legal, gente de Curitiba, João Pessoa, Camaçari, que legal. Sertãozinho, Divinópolis. De vez em quando vem alguém do exterior aí, vamos ver se hoje vai ter alguém de fora. Rio, Minas, Natal, São Paulo. Muito obrigado, pessoal. Porto Alegre, deve estar frio ali em Porto Alegre. Novo Hamburgo, mais frio ainda. Muito bom. Obrigado, pessoal, pela presença. Já a gente começa aqui. Ibiúna, nossa, terra muito legal. Faz tempo que eu não vou a Ibiúna. Fortaleza, norte a sul. Muito legal. Nós devemos ter também os amigos da Vago aí no chat, né, Alessandro? Sim. Então, legal. Algumas perguntas, né, ao longo da apresentação, eles mesmos podem responder, ou ao final a gente responde. Então, eles estão identificados com Vago aí. Perfeito. Muito bom. O que mais temos aqui? Robélio. Ô, Robélio, obrigado pela presença mais uma vez. Décio, do ABC, muito bom. Décio é do B, né? Raimundo, Cine, Recife. Rio Grande do Sul está quente, vai ter Grenal no Rio Grande do Sul, isso mesmo. A coisa lá tá louca hoje. Tem que acabar antes do Grenal, né? Competir com o Grenal, acho que eu não vou conseguir, não. Hoje a palestra vai ser rápida aqui do Alessandro. Tá bom. Bom, deixa eu apresentar para vocês, então. Nós estamos aqui hoje com o Alessandro Santos, que é engenheiro eletricista pela Unesp de Bauru, pós-graduado em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal do Rio e Marketing pela Universidade Federal do Paraná. O Alessandro está no mercado de automação desde 99 e desde 2012. Com a Vago, ele é responsável pela gerência do Departamento de Soluções e Suportes Técnicos. Eu gosto de dizer aqui, quando é o caso, aqui hoje nós vamos beber água direto da fonte aqui. Então, vamos lá com o cara que sabe tudo do que ele vai falar aqui, mais um pouco. Um assunto muito legal, muito quente, mega atual, então estamos na mão da pessoa certa aqui. Antes de passar a palavra para você, Alessandro, eu vou soltar um vídeo da Vago, né? Perfeito. Um vídeo rapidinho, 1 minutinho, só para a gente fazer a introdução. Na sequência, você já começa a apresentação. Então, eu vou soltar o vídeo aqui. Vou fechar a nossa câmera e a gente consegue. Where power and data flow securely. Where industry becomes smarter. Where the infrastructure thinks for you. Where buildings speak to you. Where it all starts with a tiny spring clip and does not stop with open automation solutions. There is Vago. We link, measure, control, and connect. As a family company with 9,000 employees and more than 80 sales offices around the world. With surprisingly simple solutions and the passion to make things better and better. Our connection, interface, and automation technology brings industries together and ideas to life. We empower connections. We
Carvago. Então, Alessandro, ótima apresentação, pode conduzir a partir de agora. Ok, muito obrigado, Hilton, aí a Potência por realizar esse evento, muito obrigado aí a todos vocês aí que vão nos acompanhar nessa uma hora e pouquinho aqui de apresentação. Então, o tema que nós vamos falar aqui, a gente vai falar de digitalização e integração de dados, né, de TI, TA aplicados na indústria, como o Hilton disse aí, é um tema aí bastante atual, tá? Pra vocês verem como esse negócio de digitalização é bom, até eu fiquei bonito nessa foto digitalizada aí, tá? Bom, o Hilton já me apresentou, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui, o Hilton já falou. Eu só acrescento aqui que eu adoro falar de tecnologia e o impacto que isso tem nas nossas vidas, e é isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Pessoal, vamos colocar primeiro um panorama aqui pensando na indústria brasileira, tá? Então, a indústria brasileira, ela tem uma série de desafios, né? E a digitalização é um deles, tá? Depois nós vamos ser mais específicos aí quando a gente fala de digitalização, tá? Mas aqui são estatísticas, né, que são interessantes aqui para a gente iniciar a nossa conversa, tá? Então, se o Brasil mantiver, né, o ritmo de crescimento que ele tinha na última década, nós vamos demorar 10 anos, né, para atingir o PIB per capita dos países, 10 anos não, né, nós vamos levar 50 anos, né, para atingir o PIB per capita dos países mais desenvolvidos. Esses países, né, para alcançar esse nível de desenvolvimento, certamente eles tiveram estratégias, né, que privilegiam esses conceitos de indústria 4.0, nós vamos falar ao longo da apresentação aqui, nós vamos falar um pouco disso também, tá? Então, ou seja, esse é o caminho, tá? Esse é o caminho que nós temos que trilhar, principalmente pensando na nossa indústria. E quando a gente pensa em todas essas técnicas, né, a gente pensa em digitalização, pessoal, os impactos, eles vão muito além, né, do que aqueles ganhos no chão de fábrica, vão muito além da produtividade do chão de fábrica, que é sim um desafio, é sim um norte, mas tem muitas outras coisas agregadas, né. Uma delas é essa, né, o que a gente chama aqui de menor time to market, né, o que é isso? É a capacidade que eu tenho de produzir produtos e lançá-los mais rapidamente ao mercado. Então, se eu tenho um processo totalmente automatizado e digitalizado, eu tenho essa capacidade de conseguir lançar produtos mais rapidamente ao mercado. Maior flexibilidade nas linhas de produção. Quando a gente fala em indústria 4.0, pessoal, uma das características da indústria 4.0 é que as empresas elas consigam produzir lotes cada vez um mix de produtos cada vez maiores, né? Ou seja, eu vou ter uma oferta de produtos cada vez mais personalizada. Então, eu vou ter que ter muita flexibilidade nas minhas linhas de produção. Quando a gente fala também em aumento de eficiência, né, no uso de recursos, também, isso também é uma preocupação da indústria, e também a capacidade das empresas, né, se integrarem em cadeias globais de valor, né, ou seja, uma empresa trocando dados com a outra através de plataformas digitais, tá? Isso é uma realidade e esses são os desafios aí da nossa indústria. E aqui eu trago também uma pesquisa do CNI, da Confederação Nacional das Indústrias. Ela é de 2016, mas a gente pode aqui dizer com alguma certeza que ela ainda é atual, tá? Então, se vocês pensarem, né, quando a gente pensa em digitalização, pessoal, para usar um exemplo simples, né? Vamos pensar, por exemplo, um processo na qual eu preciso controlar a temperatura da água, né? Que
um processo, vamos dizer assim, um processo para fazer qualquer coisa, tá? Então, se eu tenho um sensor e esse sensor é ligado a um elemento digital, e através desse elemento digital eu consigo, de alguma forma, verificar se a temperatura da água ou daquela mistura está de acordo com aquele padrão de produção, isso já é digitalizar. Tá? Eu já estou falando de digitalização, tá? E olha que interessante aqui essa pesquisa, né? Então, não vou falar de todos os dados aqui, mas alguns que eu acho aqui que me chamaram a atenção quando eu vi a primeira vez. Aqui, ó, automação digital com sensores para controle de processo. Então, quer dizer que 20%, né, dos entrevistados conhecem, 27% usam, né? Quer dizer, se você pensar automação digital, né, talvez seria uma coisa, poxa, mas todas as empresas não deveriam ter isso? Não, nem todas têm. Então, para vocês verem o tamanho da oportunidade aqui quando a gente fala de digitalização. Uma outra coisa também que é bastante falado hoje em dia, que é essa questão de Big Data, né, que é você conseguir analisar dados de perfis de consumidores, dados de consumo, dados de chão de fábrica, enfim, isso também é digitalização. E olha que interessante, 15% já ouviram falar o que é Big Data, mas, no entanto, 9% utilizam aí na sua empresa, tá? Então, enfim, pessoal, aqui essa pesquisa que mostra, tá, que a gente tem aqui uma grande estrada que a percorrer, tá? A digitalização e a evolução da indústria, né, elas andam junto, e certamente nós vamos ter muita oportunidade aí para digitalizar muitas indústrias e muitos partes fabris. Esse aqui é interessante também, um pouco mais recente, também da CNI, um documento da CNI, que foi feito uma agenda para o desenvolvimento da indústria 4.0 no Brasil. Então, esse estudo aqui foi entregue, né, à equipe econômica, né, que tomou posse em 2018, e colocando algumas metas que, do ponto de vista da CNI, são importantes para que a indústria brasileira ela se desenvolva. Também eu não vou ler todas, tá, pessoal? Mas eu vou falar aqui de algumas coisas que eu acho importante e tem a ver com o nosso tópico de hoje. Essa daqui, ó, priorizar políticas de difusão e indução à adoção de novas tecnologias, né? Então, ou seja, a gente tem que pensar nessas novas tecnologias, né? Então, a gente está falando aí de impressora 3D, a gente está pensando em realidade aumentada, a gente está falando de nuvem, a gente está falando de uso de robôs no chão de fábrica. Então, ou seja, tá? Essas políticas, elas têm que ser incentivadas, tá? Outra coisa interessante também, ó, desenvolvimento tecnológico privilegiando tecnologias digitais, né? Então, ou seja, tudo que eu vou pensar agora, se eu vou pensar em fazer uma fábrica, se eu vou pensar em fazer um produto, se eu vou pensar em fazer uma máquina, eu tenho que pensar em automação, tá? Esse é o futuro. Uma coisa aqui que eu tenho certeza que mesmo quem é e quem não é da indústria concorda com isso aqui, né? Ampliar e melhorar a infraestrutura de telecomunicação, em especial de banda larga, né? Isso é uma pura verdade, né? Hoje, a gente precisa melhorar muito nisso, né? Se a gente está falando em uma indústria, né, em um empreendimento totalmente conectado, né, com sensores trocando dados, com controladores, levando dados para a nuvem, para que gestores no seu celular possam saber o que está acontecendo na fábrica, tomar decisões. Então, eu tenho que ter uma infraestrutura de banda larga muito bem feita para que eu consiga dar vazão a toda essa quantidade de dados que eu quero trafegar. E aqui, por fim, tá, eu destaco aqui o número 6, tá, que é um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui, uma pitadinha, né, que é isso aqui, desenvolver estratégias para formação e requalificação de recursos humanos, né? Então, a gente está pensando em várias tecnologias e a gente precisa também ter pessoas que saibam mexer com todas essas tecnologias, tá? Então, eu achei essa agenda aqui muito pertinente e resolvi compartilhar com vocês. E alguns desses tópicos aqui nós vamos endereçar ao longo da nossa apresentação. E quando a gente pensa, pessoal, e os benefícios, né, que a digitalização pode trazer para as indústrias, tá? Eu coloquei alguns aqui,
tá? Eu vou citá-los, tá? Eu acho que é interessante aqui para que vocês tenham uma ideia aqui também quando a gente fala de digitalização. Então, esse aqui, ó, criação de novos modelos de negócio baseados em serviços, tá? Olha só que interessante, né? A Vaga é uma empresa que nós vendemos equipamentos. A gente vende equipamento, por exemplo, tá? Não sei se todos são do ramo de automação ou conhecem automação, a gente vende um equipamento chamado CLP, né? Que o CLP é como se fosse um cérebro de uma máquina, vamos pensar assim, tá? E veja só, nós vendemos esses produtos para fabricantes de máquinas. E esses fabricantes de máquinas vendem os produtos deles para os clientes deles. E olha como os clientes deles, né, eles querem contratar este produto ou este serviço. Eles não querem mais comprar a máquina. Eles querem comprar uma produção. Então, eles chegam no nosso cliente, que é o fabricante de máquina, e dizem, olha, fulano, eu não quero comprar uma máquina aqui de, por exemplo, envasar leite, né? Eu não quero comprar a máquina de você, tá? Eu quero comprar uma produção. A máquina é tua, você vai colocar ela aqui na minha empresa e eu vou te pagar baseado no desempenho da sua máquina. Então, se eu disser para você que a minha expectativa de produção é essa, e você dizer que você consegue atender essa expectativa de produção, então é isso que eu vou esperar de você. Se você me entregar aquilo que você prometeu, você vai receber 100% da taxa mensal, daquilo que nós combinamos. Agora, se a máquina parar por algum motivo, tiver alguma disponibilidade, quebrou alguma coisa, tá? Eu vou descontar daquilo que eu tenho que pagar para você. Tá? Agora, entenda que muda o modelo, né? As empresas, nesse caso, elas não estão comprando a máquina, elas estão comprando uma disponibilidade, tá? E você vai falar, mas o que tem a ver a digitalização? O que tem a ver tudo isso, né? Pessoal, concorda que se eu sou o fabricante da máquina, eu tenho que medir se a máquina está produzindo conforme eu disse que ela ia produzir, tá? Então, por exemplo, do meu escritório, aqui do meu celular, por exemplo, eu tenho que saber exatamente aquilo que está sendo produzido, tá? No meu sistema eu tenho que ter essa informação. Por isso essa máquina precisa ser totalmente digitalizada. E da mesma forma, o cliente, para saber se de fato ela está produzindo aquilo que ele contratou, essa máquina precisa ser totalmente digitalizada. Então, a digitalização, ela cria novos modelos de negócio. Outra coisa interessante também, ciclos de inovações mais curtos. Pessoal, quando a gente fala de indústria 4.0 e tem muitas coisas aí ligadas, muitos conceitos ligados da indústria 4.0, e um dos conceitos aí bastante interessantes é o seguinte, que existe um espaço físico, certo? E um espaço cibernético. O espaço físico é onde eu vou produzir os meus produtos. Tá? Eu vou ter lá as máquinas, se é uma fábrica de carro, vai produzir carro, se é uma fábrica de cimento, vai produzir cimento, enfim, eu tenho aquele espaço físico. E, paralelo a esse espaço físico, eu tenho aquilo que eu chamo de gêmeo digital, ou seja, eu tenho um outro espaço na qual eu posso fazer um ambiente de simulação. Então, olha que interessante, eu posso fazer simulações, por exemplo. Eu quero aqui fazer uma simulação imaginando que a dureza de um determinado material, que antes era X, agora eu quero que ela seja Y. O que vai acontecer, por exemplo, vamos pensar em gramatura de papel, por exemplo. Se eu reduzir ali 1 micron, por exemplo, da gramatura daquele papel, o que vai acontecer? Será que ele vai quebrar? Ele vai ficar quebradiço? Tá? Então, entenda que se eu crio um gêmeo digital da minha planta, se eu consigo ter a minha planta física e uma planta virtual, eu consigo fazer várias simulações. E à medida que eu vou simulando, eu vou conseguindo fazer ciclos de inovação, de lançamentos de produtos mais rapidamente. Outra coisa, né? Tem tudo a ver com quem é da área de manutenção, principalmente, né? O aumento da disponibilidade de equipamentos e proteção de investimentos, tá? Uma manutenção preditiva. Uma manutenção preditiva é aquela manutenção baseada em condições. Então, vamos imaginar, se eu tenho uma máquina e eu estou monitorando, por exemplo, se aquela máquina... Não, vou pegar um exemplo melhor, tá? Um exemplo melhor que eu lembrei aqui, que é o seguinte...
Tem uma empresa aí, né, inclusive de um amigo meu, que eles têm uma aplicação muito legal, que imagina uma esteira transportadora, né? Tem lá uma esteira transportadora. Eles fazem roletes para esteiras transportadoras de minério, né? Então imagina, né? Essas esteiras têm quilômetros de distância, né? Quilômetros. E em você tem os roletes ali, né? Que vão fazendo o movimento ali daquela esteira, tá? E eles têm um produto, né? Que é um rolete, vamos dizer assim, IoT, tá? Então, o rolete, né, ele é capaz de dizer, né, para um sistema na nuvem qual é a temperatura em que ele está e qual é o nível de vibração que ele está também, tá? Pessoal, e por que precisa, né? Por que isso é importante, né? Porque imagina, né? Imagina uma esteira transportadora, né? E o que pode acontecer? Uma esteira transportadora, se de repente acontece algum enrosco, algum travamento, essa esteira isso pode pegar fogo, né? E pode pegar fogo, você pode queimar aí um transportador de quilômetros, né? E isso normalmente está numa área totalmente remota, né? Então, olha que interessante, cada um desses roletes manda os seus status de temperatura e vibração para a nuvem, e na nuvem eu tenho um sistema que é capaz de monitorar para saber se aquela condição de operação ela é boa ou não. E aí, e se ela não for boa, se tiver alguma coisa que vai causar algum evento de quebra, eu tenho a opção de substituir aquele rolete, tá? Ou então eu vou parar aquela esteira. Tá? Mas veja, olha como isso é importante para o negócio, né? Porque você pega, por exemplo, uma Vale, né? Imagina quantos roletes tem num transportador, por exemplo, de 2 ou 3 quilômetros, né? A gente está falando de alguns milhares de roletes, né? E qual rolete que eu vou trocar, né? Então, veja como essa questão de digitalização, ela é importante também quando a gente fala de manutenção, tá? E outra coisa também, né, melhorar a relação com seus clientes, tá? Então, quanto mais ferramentas eu tenho, né, vamos imaginar que eu tenho um sistema totalmente digitalizado, que o cliente seja capaz de entrar no meu site e ver onde é que está o produto dele, né, como o produto dele está sendo produzido, né? Olha que interessante, tá? Então, isso é como se eu estivesse convidando o cliente para a minha fábrica, tá? E com isso eu melhoro a relação com eles. Então, a digitalização, sem dúvida, pessoal, ela traz muitos benefícios aí quando a gente fala de indústria, tá? E aí, pessoal, né? Vamos lá. E como é que eu faço isso, né? Como as empresas têm feito isso, né? Uma estratégia de digitalização, né? De indústria 4.0, né? Eu tenho que fazer uma fábrica nova, eu tenho que começar do zero. Não, você não precisa começar do zero, né? Isso que eu quero dizer agora, né? Eu tenho aqui 5 cases, né? Que eu vou trazer para vocês de empresas que digitalizaram, tá? E assim, em outros países também, né? Você não precisa necessariamente começar do zero, ter uma planta nova, você pode, na tua planta, aplicar técnicas com a qual você digitaliza e benefícios. No entanto, uma coisa importante em todos esses cases que eu vou dizer para vocês aqui, ninguém digitaliza por digitalizar, não é um fim, digitalizar não é um fim, eu vou digitalizar para obter algum benefício, tá? Esses são projetos bons, esses são projetos que vingam. Digitalizar, colocar sensores na fábrica, colocar na nuvem, pessoal, não é isso, tá? Eu tenho que ter uma meta, um objetivo de negócio por trás, tá? E é isso que nós vamos mostrar aqui nos cases que nós vamos apresentar, tá? Vamos lá. Eu tenho 5 cases aqui para falar de vocês. Olha que legal esse case aqui, tá? É uma indústria alimentícia. Pessoal, os nomes dos clientes aqui eu não posso falar, tá? Porque eu não tenho autorização deles para falar, tá? Mas acreditem, tá? Acreditem em mim. Acreditem no Wilton também, tá? Vocês conhecem o Wilton, acho que mais do que eu, tá? Então, é tudo verdade. Vamos lá. Dessa indústria alimentícia aqui, né, que é um dos maiores fabricantes de snack do mundo, olha o projeto deles, né? Eles precisavam reduzir CO2, eles precisavam reduzir água e desperdício, tá? Então, ou seja,
totalmente voltado à energia, né? Eles pensaram, como é que eu digitalizo para poder economizar energia, ser mais sustentável, né? Então, essa era a pergunta aqui, ó, quantos quilowatts são gastos para produzir 1 tonelada de chocolate, tá? Snacks, pessoal, são biscoitos, chocolate, enfim, salgadinho, tá? Isso aí são os snacks, tá? Muito bem, tá? E qual foi o projeto, né? Então, veja aqui, olha que interessante aqui, né? Que vocês têm uma ideia aqui, né? Do projeto, tá? Então, aqui, nós colocamos aqui, né? Os nossos módulos de medição de energia, tá? Em toda a planta, isso aqui foi legal, foi um projeto que começou no Brasil e se expandiu para toda a América Latina. Então, nós coletamos o consumo de energia de cada uma das máquinas, tá? Então, os nossos módulos e os nossos controladores aqui recebem essa informação, tá? Consolida essa informação, gera um arquivo e manda para a nuvem num sistema global. E esse sistema global, ele analisa o consumo de energia das plantas deles no mundo inteiro. E é legal que ele consegue fazer benchmarks também, né? Fala assim, poxa, por que a República Tcheca gasta menos energia para fazer um chocolate que o Brasil, tá? Então, olha que projeto interessante, né? E com isso, pessoal, eles conseguiram, né? Que ganhos que eles tiveram com isso aqui? Eles traçaram as metas de consumo de energia e eles conseguiram ir além dessas metas de redução de consumo de energia. E uma particularidade desse projeto aqui é o seguinte, eles achavam que quem mais consumia energia na planta eram as máquinas, mas, na verdade, quem mais consumiam eram os compressores. E aí eles traçaram planos para poder encontrar vazamentos, corrigir esses vazamentos, e com isso eles passaram a medir o consumo de energia, e com isso eles conseguiram reduzir também o consumo de energia, tá? Então, pessoal, e aí a tecnologia que eles usaram aí nesse projeto, né, foi o nosso módulo de medição de energia, né? Então a Avago tem diversos produtos, né, na sua linha de produtos, tá? Então um deles é um módulo de medição de energia, e com o módulo de medição de energia tá colocado aos nossos controladores ou a controladores de terceiros, então dá para fazer bastante coisa, ver consumo de energia individualizado para cada linha, fazer rateio, analisar a distorção harmônica, monitorar a demanda, corrigir fator de potência, então, ou seja, tudo que é ligado à energia, tá? Então, aqui, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho aqui, né, as grandezas aqui que são medidas, tá? Então, eu posso medir tensão, corrente, consumo, potência por fase, potência ativa, potência reativa, então, ou seja, tá? Então, eu consigo ter todas as grandezas elétricas aí num cartão. Ok? Então, pessoal, esse case guardem bem, tá? Porque acho que é legal para depois a gente fazer um fechamento, a gente lembrar, né, de qual era o objetivo. Então, uma empresa, o objetivo dela era reduzir consumo de energia. E para reduzir consumo de energia, eles tinham que fazer a medição desses consumos, tá? Muito bem, o case 2, tá? Esse case 2 aqui tem muito a ver com indústria 4.0 também, porque olha que legal, né? Olha que legal aqui desse cliente, tá? Esse cliente é um dos maiores fabricantes de creme dental e enxaguantes do mundo, tá? Então, eles têm uma grande fábrica aqui no Brasil. E olha que interessante, a fábrica deles, eles produzem, isso já tem 1 ano e pouco, mais ou menos, esse case, tá? Eles, vamos lá, naquela época, eles produziam aí 32 tipos de creme dental. Agora, vocês são capazes de imaginar 32 tipos de creme dental? Né? Tem o para o homem, para a mulher, o branqueador plus, tem o para criança, tem o farmacêutico, tem o econômico, enfim, eles têm uma série de produtos. E eles acreditam que cada vez mais eles vão ter mais produtos, né? Porque esse é o perfil do consumidor hoje, né? Então, o consumidor, ele está buscando cada vez mais ofertas personalizadas. Isso é a indústria 4.0. A indústria 4.0, pessoal, ela nasceu com esse intuito, né? De atender as demandas, certo? Dos clientes que querem ofertas cada vez mais personalizadas. E olha que interessante, só que eles não querem pagar mais por isso.
Então, as empresas, elas têm que se virar em fazer com que elas produzam, com custos de produção em massa, produtos cada vez mais personalizados, em lotes cada vez menores, tá? Então, esse é o desafio. Esse é o desafio imposto pelo esse novo perfil do consumidor, tá? E o que o pessoal dessa empresa aqui pensou? Eles pensaram o seguinte, bom, eu tenho lá 32 tipos de creme dental, só que eu não tenho 32 linhas, né? Eu não tenho uma linha para cada tipo de creme dental e vai ser uma loucura que cada vez que eu lançar um creme dental, eu vou ter uma linha. Então, eu tenho que fazer com o que eu tenho aqui. Eu tenho que produzir mais e mais, né, com o que eu tenho aqui. Então, o que eles pensaram, tá? À medida, pessoal, que você vai mudando o produto, tá? Existe uma coisa chamada setup de máquina, né? Então, você tem que preparar a máquina para aquele novo produto. Então, isso leva um tempo. O setup de máquina leva um tempo, tá? Então, o que eles pensaram? É inevitável. Esse tempo, eu vou produzir um monte de produto, eu vou ter um grande setup de máquina, né? Isso é uma coisa inevitável. Mas eu não posso admitir parada de máquina nessa fábrica. As máquinas não podem parar, certo? Isso eu posso controlar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou digitalizar essa máquina. Eu vou colocar sensores nessa máquina, eu vou colocar algoritmos de inteligência para saber se determinado componente da máquina está num viés de quebra, eu tenho que fazer uma substituição. Então, eles falaram, nós aqui vamos trabalhar num sistema de quebra zero. Eu não vou ter manutenção corretiva nessas máquinas. Tá? Então, esse foi o projeto deles, né? Olha que interessante, veja que como um objetivo de negócio gerou, né, um desdobramento lá para manutenção, tá? Então, e o que foi feito aqui nesse projeto, tá? Então, o projeto, tá, foi feito da seguinte forma, existiam máquinas que eram antigas, que é o que a gente chama de legado, né? Máquinas antigas, né? Eu falei, poxa, mas e aí? Como que eu vou fazer? Eu tinha máquinas antigas e tinha um sistema novo aqui, né? Que é o sistema de gestão da produção, que chama MES, né? Então, o que nós colocamos aqui, né? Aqui foi bem legal que nós colocamos aqui os nossos controladores aqui, tá? Então, por exemplo, existiam máquinas antigas que falavam uma rede chamada Profibus, tá? Então, foram colocados diversos sensores nas máquinas e a própria máquina, né, pelo desenho de fábrica dela, ela já dava algumas informações, então foi lido via rede algumas informações da máquina, como, por exemplo, tá, quantas peças foram produzidas, quanto tempo ela ficou parada, enfim, tá? Então ela já dava essas informações, então via Profibus aqui, via rede Profibus, a gente conseguiu ler informações das máquinas. Algumas outras informações das máquinas, nós colocamos cartões aqui para medir, por exemplo, temperatura de um rolamento, por exemplo, tá? Então, eu estava medindo vibração, por exemplo, da máquina, que a máquina não tinha originalmente no projeto dela. Eu coloquei aqui um módulo de medição de vibração para ler isso, tá? Então, eu lia de algumas máquinas na rede Profibus, na rede Modbus TCP, eu lia aqui informações de outras máquinas, de outros controladores, eu consolidava todas essas informações aqui e mandava via um protocolo chamado OPC-UA para o sistema de gestão aqui da fábrica, tá? Então, foi isso. Esse projeto, pessoal, foi um projeto de integração, na qual o cliente tinha um desafio que ele tinha o legado, né, de máquinas antigas e ele precisava adequar esse legado a um sistema novo, tá? Então, com a nossa solução, nós fomos capazes de entregar este projeto para eles. E quando a gente pensa, pessoal, em CLP, né, a gente pensa em controladores, né, os CLPs eles têm evoluído muito, né, para atender esses desafios da indústria 4.0, né? Então, o CLP ele tem que ter várias redes de comunicação, que, né, foi como eu mostrei ali para vocês, né, Modbus, Ethernet IP. Ele tem que ter OPC também, tá? OPC é uma tecnologia, tá? Também muito, quando se pensa em indústria 4.0, se pensa em OPC. OPC, pessoal, é a forma com que um CLP, né, um equipamento que fica numa máquina, vai se comunicar, por exemplo, num sistema que está num computador. Isso é OPC, tá? Então,
essa é uma característica também desses controladores aqui no caso, tá? Tem que ter banco de dados, tem que estar preparado para nuvem. Então, ou seja, essa tecnologia aqui foi capaz de integrar o legado com o novo e dar a esse cliente a possibilidade de digitalizar suas máquinas para que ele pudesse produzir cada vez mais produtos, tá? Então, esses foram os desafios aqui desse caso 2, que tem tudo a ver com a indústria 4.0, tá? Esse caso 3, eu acho ele muito bonito também, tá? Porque isso mostra o quão a automação pode ser ampla, né? A automação, ela pode estar na indústria, ela pode estar num prédio, ela pode estar numa cooperativa agrícola, tá? Então, esse caso aqui, olha que legal, né? Esse caso, essa companhia agrícola, essa cooperativa agrícola, ela precisava digitalizar informações de carga e descarga dos caminhões, né? Então tinha lá o pátio dela, e ela precisa saber quem é que estava entrando lá no meu pátio, o que estava carregando, para você ver, né, como a digitalização ela é importante. E eles não tinham isso, né? Era tudo feito com planilha, balança. Eles não, a gente precisa fazer um negócio diferente aqui, tá? Então eles precisavam integrar dados dos semáforos, né, e cancelas, né, através de uma interface web lá no sistema de gestão deles. Eles queriam também, né, fazer a termometria, né, ou seja, coletar dados dos silos, tá? E eles queriam também, falaram, poxa, aqui a gente tem um monte de coisa para digitalizar aqui, então eu quero criar uma interface padrão aqui para digitalizar as máquinas que eu tenho aqui, tá? Mas olha que legal esse projeto, pessoal, porque esse projeto, tá? Lembra do projeto anterior que eu falei para vocês, da indústria? Eu quase falei o nome do cliente aqui. Não é um problema falar o nome do cliente, mas na indústria de creme dental, tá? Então, lembra que eles tinham um desafio que era integrar o legado com o novo, certo? Nesse caso aqui, né, era um pouquinho diferente, tá? Aqui, eles tinham o sistema de gestão deles, vamos dizer assim, né? O sistema de gestão deles já existia, tá? E esse era o legado, esse era o antigo. E eles não iam mudar, eles não queriam mudar o sistema de gestão deles, porque foi feito para eles, né? Com a cara deles, falaram, não, eu não posso mudar isso aqui. Tá? Então, você vem com tecnologias aqui no chão de fábrica para coletar dados desses sensores, dessas balanças aqui, e você vai levar aqui para o meu servidor. Tá? Esse é o desafio. Mas olha que interessante, quem estava conduzindo esse projeto era o pessoal de TI. Né? Era o pessoal de informática, né? Então eles falaram assim, bom, vocês têm que pensar numa interface, tá? Para que a gente consiga fazer essa implementação. Muito bem, tá? Então, como foi o pessoal de TI que trabalhou nesse projeto aí, tá? Então a gente pensou, bom, nós precisamos agora ter uma solução que vai atender o mundo de TI, né? Porque eu preciso integrar no servidor da cooperativa e eu preciso também atender as questões de automação, né? Porque eu vou ter lá monitorando o semáforo, abre e fecha, cancela, vou ver a temperatura dos silos, né? Então eu tenho que ter, vamos dizer assim, um equipamento que navegue bem nos dois mundos, tá? Então, vamos lá. E existem, né, nos mundos, né, tanto de TI, né, quanto no mundo de automação, tá? Existem algumas particularidades, né? Então, quando a gente pensa aqui, né, no mundo de TI, né, existem algumas preocupações aqui muito ligadas à segurança, né? Firewall, VPN, gerenciamento de redes, né? Comunicação, né? Então, tem questões aqui aplicadas, e quando a gente pensa aqui na automação, a gente tem outras preocupações, né? Então, aqui eu estou muito preocupado aqui com segurança, e aqui eu estou muito preocupado com disponibilidade, vamos pensar assim, tá? Então, beleza, como unir esses dois mundos, tá, pessoal? E aqui eu falo de uma tecnologia, tá? Eu acho legal aqui para vocês... que vocês aqui, quem tiver interesse, né, quem quiser saber um pouco mais, eu acho muito legal saber sobre isso, saber sobre Docker,
tá? Se vocês olharem, tá? Der um Google em Docker, vocês vão saber, vão conseguir descobrir muita coisa. Eu já vou dar um pouquinho mais de detalhe o que é Docker, tá? Mas Docker é uma tecnologia aberta, tá? Essa é uma característica da Vago também, a gente sempre trabalha com tecnologias abertas, tá? E o que o Docker faz, né? Então, vamos lá, existem algumas ferramentas que são específicas do mundo de TI, né? Por exemplo, Node-RED, né? É uma linguagem de programação em blocos muito poderosa. Python também é uma outra linguagem de programação. MySQL é um banco de dados, né? Então, ou seja, existem algumas ferramentas que são do mundo de TI e o mundo de automação aqui, ele tem as suas redes, as suas características, as suas particularidades, tá? Então, a ideia do Docker, qual que é, pessoal? É fazer com que eu consiga usar essas ferramentas de TI num hardware de automação. Então, para o pessoal lá da cooperativa agrícola, eles falaram, é isso que eu preciso, porque eu não conheço o mundo de automação, eu conheço o mundo de TI, né? Então, eu quero desenvolver a minha aplicação, né, usando as ferramentas que eu conheço de TI, mas utilizando um hardware de automação. E nós falamos, sim, é possível fazer isso, tá? Com Docker você consegue fazer isso, tá? Então vamos entender um pouquinho mais o que é Docker, tá? Pessoal, eu sei que são 8h40 da noite, tá? Então a gente não vai entrar aqui muito em detalhe aqui de sistema operacional, de kernel, tá? Então eu vou procurar simplificar. Mais uma vez, se vocês quiserem saber aí um pouquinho mais de Docker, vocês podem procurar na página da Vago, tá? Vocês vão encontrar lá, tá? Vocês vão encontrar na internet também, mas enfim, tá? Então aqui é só para dizer aqui para vocês como é que funciona aqui a brincadeira, tá? Então, alguns de vocês, né, talvez conheçam o conceito de máquina virtual, tá? Máquina virtual, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a minha máquina aqui que eu estou falando com vocês, tá? Eu poderia ter uma máquina virtual aqui dentro da minha máquina, né? Com um outro Windows, por exemplo, tá? Eu estou aqui com o Windows 10, tá? Vamos supor que eu fosse muito saudosista, né? E quisesse ter uma aplicação rodando no Windows, deixa eu ver, Windows 7, Windows XP, Linux. Então, eu poderia ter várias máquinas virtuais aqui rodando aplicações dentro da minha máquina. Esse é o conceito de virtualização. Tá? Só que a virtualização, ela tem o seguinte, né? Quando você cria uma máquina virtual, quem já mexeu com máquina virtual sabe disso, ela cria também o sistema operacional, né? A máquina virtual acaba criando o sistema operacional, tá? E aí o que acontece? A máquina virtual fica grande, são arquivos grandes, tá? O que o Docker faz? Qual é a característica do Docker? Eu não chamo mais de máquina virtual, eu chamo de container, né? Então, por isso que vocês veem aqui o container, a baleiazinha. Então, esse é um container, esse é outro container, tá? Então, o container, ele tem ali as aplicações que eu preciso rodar, e olha que legal, ela utiliza os recursos do sistema operacional da máquina host. Então, eu não preciso carregar o sistema operacional aqui no container, tá? Então, os containers, eles podem ficar leve. Eles podem ficar tão leve, pessoal, que eu posso colocar aqui dentro de um hardware de automação, dentro de um controlador, tá? Então, essa é a sacada aqui do Docker. E com isso, pessoal, a gente abre aqui, né, um mundo de possibilidades, tá? Que eu posso colocar, tem um container, por exemplo, aqui, ó, né? Vamos lá, tá? Tem um container, por exemplo, desse aqui, que a gente chama aqui do Grafana, por exemplo, tá? Então, esse container do Grafana é um container que ele é capaz de gerar gráficos, né? Um editor gráfico. Então, posso colocar um container dentro do controlador. Eu posso colocar um banco de dados dentro do controlador. Eu posso colocar um software, por exemplo, que faz um algoritmo de redes neurais dentro de um controlador. Então, veja como o CLP fica poderoso, né, quando a gente fala de Docker, tá, pessoal? E aí, né, voltando aqui, né, só voltando um pouquinho aqui, né, o caso da cooperativa, tá? Qual foi a sacada deles, tá? A sacada deles, pessoal, é que o pessoal de TI falou assim, não, eu quero fazer toda a programação desse hardware aqui em Node-RED, né? Eu conheço o Node-RED, então nós vamos fazer aqui essa programação utilizando os conceitos aqui de Node-RED. Então, eles desenvolveram a aplicação deles toda
todas com Node-RED, porque foi possível aqui instalar o Docker, e aí o pessoal de TI conseguiu utilizar um hardware de automação. Ok? Beleza, pessoal? Então, esse caso aqui, e também, tá? Tinha um objetivo aqui muito claro. O projeto de digitalização tinha um objetivo muito claro, que era poder saber o que estava acontecendo no pátio deles. Muito bem? Vamos para o quarto caso. O quarto caso também é um caso aqui muito legal, tá? Tem um conceito aqui também que eu gostaria de passar para vocês, tá? Então, esse é um caso aqui, é uma companhia de tratamento de água e esgoto, tá? Uma grande companhia de tratamento de água e esgoto, tá? Se eu disser o estado, vocês já vão saber onde é, quem é, tá? Mas vamos lá, o estado de São Paulo. Então, aqui, qual foi o desafio aqui desse projeto, tá? O desafio desse projeto, tá? Tinha uma questão de integração, vamos dizer assim, né? De controle da estação de tratamento de água, que é aquele negócio lá, né? Liga a bomba, desliga a bomba, ver condições de instrumentos, enfim, tá? Tem toda a parte que existe no tratamento de água, tá? Mas eles queriam também depois fazer uma integração dessa estação com a nuvem, né? Porque o objetivo deles era fazer uma operação, vamos dizer assim, remota. Olha que legal, mas tinha outra coisa também nesse projeto que, por ser uma estação de tratamento de água, as distâncias, elas são grandes, tá? Dos painéis, né? Então, eles pensaram, poxa vida, né, eu vou automatizar isso daqui, mas eu tenho dificuldades de passar cabos, né, para criar essa rede aqui, né? Então, imagina que isso aqui está tudo num ambiente, tá? Estão em locais separados, mas está tudo num ambiente, tá? Tudo no mesmo empreendimento, tá? Então, você tem distâncias de 200 metros para lá e para cá, tá? Então, olha que legal aqui que nós colocamos. A gente colocou aqui esses gateways, que a gente chama esses gateways wireless, tá? Então, deixa eu só voltar um slide aqui para vocês verem a foto do bicho aqui, ó, tá vendo? Ele instalado aqui, tá? Então, é um gateway wireless, tá? Então, esse cara aqui, imaginem que aqui onde vocês estão vendo o gateway, a gente pode enxergar uma rede, tá? Então, eu tenho uma rede aqui montada, imagina que tem cabo. Mas não tem o cabo, a comunicação aqui é wireless, tá? Então, esse foi o primeiro passo do projeto, tá? Então, aqui não tem nada muito de inovador, tá? Tem algo que, de fato, né, resolveu o problema deles, né, que era essa questão de distância, tá? E interligar os painéis, tá? Então, isso foi legal, tá? Mas olha que legal aqui, né? O que eles pensaram aqui, né? Então, ok, o painel central tá aqui, tá? Então, tudo continua como está. Mas agora, o que eu quero fazer? Eu quero digitalizar isso daqui, né? Ou seja, eu quero fazer com que um usuário aqui, ele consiga remotamente saber o que está acontecendo lá naquela estação de tratamento de água e esgoto, tá? E isso é muito comum para esse tipo de segmento, né? Porque você está falando de estações de tratamento de água e esgoto, que às vezes ficam em locais distantes, então você não tem uma equipe, né? As equipes não são tão numerosas, né? Eu tenho uma equipe altamente especializada em cada estação de tratamento de água e esgoto, não. Você tem uma equipe que ela tem uma região a cuidar, né? Então, para eles, pessoal, essa questão do remoto é muito importante, tá? Então, qual foi a solução aqui, né? A solução aqui é fazer com que esses dados da estação de tratamento de água e esgoto também vão para a nuvem, tá? E vamos lá, pessoal, aí uma reflexão aqui que eu trago para vocês, né? E por que se usa serviços na nuvem, tá? Então, aqui, no caso deste cliente aqui, eu acho que é mais isso aqui, ó. É uma disponibilização da informação a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Então, isso aqui para eles era o mais importante. Para algumas empresas, usar serviços na nuvem é mais importante, por isso aqui, eu vou reduzir a minha infraestrutura. Eu não vou ter um servidor na minha fábrica, eu vou usar lá o servidor do Google, da Microsoft, enfim, eu vou usar um servidor que está em outro lugar, tá? Não vou usar na minha fábrica, tá? Na minha planta, no meu escritório. Esse é um objetivo.
Outro objetivo é esse aqui também, você ter flexibilidade de pagar pelo que você usa, né? Isso é legal também, num serviço de nuvem, você vai contratar um serviço que você quer usar, por exemplo, pode ter um software que tenha 30 módulos, o Office, por exemplo, tá? Vou usar o Office 365 na nuvem, né? Então, eu posso usar um módulo do Office, eu não preciso usar o pacote inteiro do Office, tá? Por exemplo, se eu vou usar um sistema da IBM, por exemplo, né, de cloud, de análise de dados, eu quero pagar um sistema na qual eu vou mandar, sei lá, 50 variáveis para ser analisadas por mês, né? Então, eu pago por aquilo que eu uso. E um outro ponto também, quando a gente pensa em serviços em nuvem, é dar poder ao usuário escolher o serviço mais adequado ao seu negócio. Esse aqui eu acho um dos mais importantes. E eu acredito que isso aqui está revolucionando a automação, tá? Pessoal, quando a gente pensa na automação, aquela pirâmide da automação tradicional, com PLC, escada, né? Então, o escada, cada vez mais, o escada, que é o supervisório, né? Que é o lugar onde você está olhando, né? Toda a planta, analisando alarmes, tá? Ele continua existindo, mas a gente vê na nuvem surgindo uma camada de software muito mais especializada que o escada, tá? Então, a gente vê na nuvem, por exemplo, e é o caso dessa empresa, tá? Eles têm na nuvem algoritmos de redes neurais, tá? Então, eles coletam dados lá do chão de fábrica, esses dados populam um banco de dados que está na nuvem, e aí lá na nuvem eles conseguem aplicar algoritmos de redes neurais, né? Imagina, redes neurais trabalham com comportamento, pessoal. Então, é o seguinte, imagina que eles têm lá uma série de instrumentos, tá? Esses instrumentos, eles têm que ter uma calibração, eles têm que ter uma, vamos dizer assim, uma parametrização, tá? Para lá, no final, eu ter uma qualidade da água. Então, ele está analisando, onde é que eu consigo ter a melhor qualidade da água, tá? Qual que é o set point de instrumentos que eu consigo ter a melhor qualidade da água, tá? Então, isso é um algoritmo aí de redes neurais, tá? Então, veja que a nuvem, ela propicia isso, tá? E o cliente, ele vai pagar por esse serviço. Se ele quiser um outro serviço, por exemplo, de fazer, sei lá, medição de eficiência, tarifação, ele vai pagar por aquele outro serviço, tá? Então, veja que você paga à medida que você precisa utilizar aquele serviço. Então, a nuvem, nós entendemos que isso aqui vai revolucionar cada vez mais a automação, tá? Então, muito bem, né? E a gente pensando aqui, né, várias opções de plataforma de nuvem, isso que eu estou falando das grandes, tá? Que eu coloquei aqui as maiores aqui, tá? Só para que vocês tenham ideia, acho que muitos de vocês aí devem conhecer, tá? Então, veja como tem players aí muito fortes, né? Aí o pessoal fala, nuvem é segura. Pessoal, nosso dinheiro está na nuvem, né? Então, se a gente vai duvidar disso, né? Claro, nenhum sistema ele é 100%... vamos dizer assim, livre de falhas, livre de erro, mas se a gente está pensando em segurança e se a gente está pensando em dinheiro para investir em tecnologia, tá? Eu acho que ninguém mais do que essas empresas aqui que estão mostradas aqui, ninguém tem mais poder do que elas para investir nisso, tá? Então, ou seja, tá? É um mito, né, de que a nuvem é insegura. Não, a nuvem não é insegura, tá? Às vezes ela é mais segura do que até vamos dizer assim, um equipamento que a gente tem na nossa própria planta, tá? Então, beleza, tá, pessoal? Então, quando a gente pensa, né, em nuvem, tá? Aí uma tecnologia que eu queria deixar com vocês também, tá? Para quem gosta de tecnologia, tá? Estudar um pouquinho, e isso foi o que eles usaram aí nesse projeto, tá? Então, MQTT é um protocolo, tá? É um protocolo de nuvem. Então, por exemplo, os nossos controladores lá na estação de tratamento de água e esgoto mandavam informações para a nuvem utilizando esse protocolo aqui, MQTT, tá? Então, é um protocolo aberto, é um protocolo, vamos dizer assim, quando a gente pensa em IoT, é o protocolo mais bem sucedido que a gente tem de IoT. Então, sempre que você pensar em nuvem, lá na nuvem você vai ter um sistema que vai esperar receber dados em MQTT, tá?
Pode ser OPC, que nem eu disse lá anteriormente, protocolo OPC-UA. Sim, alguns sistemas têm OPC-UA, mas MQTT é o protocolo mais bem sucedido, porque ele tem encriptação, ele é padrão, ele é baseado em eventos, né? Ele não tem pooling, tá? Então, esse protocolo aí esse projeto foi muito legal, né? Porque a gente conseguiu aqui, né? Os nossos controladores tem esse protocolo MQTT aqui embarcado, então foi muito legal aí para essa empresa, porque ela não gastou, né, o fato dela adquirir o nosso hardware, né, para fazer a integração com o sistema de nuvem dela, ela não gastou nenhum outro software, ela não precisou desenvolver nada, né? Porque o protocolo é nativo dentro dos nossos controladores, tá? Então, aqui tem uma telinha aqui dos nossos controladores, então tem uma conexão com o cloud, então você escolhe aqui a cloud que você quer se conectar, então foi um projeto aí muito legal, tá? Então, a gente costuma dizer aqui, né, que quando você pensa aqui da jornada do sensor à nuvem, né, que é o que foi que essa empresa que queria fazer, né? Então, ela queria lá ter o chão de fábrica, né, saber todas as informações ali, né, da estação de tratamento de água e queria levar até a nuvem, tá? Então, pode ter essa forma aqui que a gente diz tradicional, né, que você vai colocando gateways, vai colocando um monte de coisa, mas no caso aqui a Vago, tá, como a gente tem isso aqui integrado no nosso controlador, então essa conexão aqui com a nuvem, ela ficou muito mais fácil, né, então diz que a nuvem ficou mais perto utilizando o controlador Vago. Ok? Beleza, pessoal? Então, esse case, lembrem bem, eles queriam digitalizar porque eles precisavam ter uma operação remota. Vamos agora para o último case, tá? Vamos ver se eu consigo, acho que eu vou acabar umas 9h05, tá, pessoal? Vocês me perdoem, passei 5 minutos aqui do que eu previ, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Esse case é legal também, que é uma grande fábrica de automóveis, tá? Então, eles tinham um desafio também, que o desafio deles era reduzir o consumo de energia elétrica por meio de um sistema de iluminação inteligente, e eles queriam também otimizar a manutenção das luminárias do galpão, né? Vejam, vocês devem imaginar, né? Pensa numa fábrica, né? Vocês acham que é fácil trocar uma lâmpada numa fábrica, uma luminária numa fábrica? Aí você pode falar assim, mas você não precisa trocar toda hora. Pessoal, às vezes precisa, porque tudo é medido, né? Então, você, por exemplo, você não trocar uma lâmpada, né, ou uma luminária, enfim, num lugar que tem que ter uma iluminação, e essa iluminação, ela é medida, né? Quantidade de lux, né? Eu tenho que garantir que num posto de trabalho, por exemplo, eu vou ter 800 lux ali para o funcionário trabalhar. E se não tiver esses 800 lux, isso for medido, essa empresa pode ser autuada, né? Então, veja que essa situação, ela é muito séria, tá? Então, o pessoal falou assim, bom, eu quero fazer um sistema que, ao mesmo tempo, me dê a possibilidade de economizar, que eu vou trocar as luminárias do meu galpão, então eu quero economizar com o consumo de energia e, ao mesmo tempo, também eu quero ter alguma manutenção aí das minhas luminárias, tem informação para fazer manutenção das luminárias. Veja como a digitalização chegou até as luminárias, tá? Muito bem, né? Então, por que você utiliza um controle inteligente de iluminação? Então, pessoal, o principal motivo é esse aqui, tá? É a economia de energia. E isso serve, pessoal, num edifício comercial, num hospital, num shopping center, até em casa, tá? Até em casa, se a gente for pensar num sistema de controle inteligente de iluminação, esse aqui é o principal driver, que é a economia de energia. Tem outros também, que facilita a instalação, supervisão e monitoramento, aumentar a vida útil, ter selos verdes, né? Existem alguns empreendimentos também que eles buscam esses selos verdes, tá? Então, também esses são alguns dos objetivos, tá? E olha que legal, tá? Um estudo aqui que a gente trouxe para vocês, tá? Para você pensar aqui, ó. Consumo e custo de energia de um galpão operando 24 horas por dia. Então, se você coloca lâmpadas normais, né, vamos pensar aqui o tubulares T26, então vamos pensar que esse aqui é o custo de investimento, tá? Só que esse aqui é o custo para manter esse sistema, tá? Porque ele dá mais manutenção, ele gasta mais energia, ok? Quando você usa lâmpadas LED, né, que é legal. Pô, eu vou colocar LED, legal. Colocar LED é uma lâmpada fria, né? Você já traz uma redução do consumo de energia, tá?
Só que, nesse caso aqui, quando você está colocando LED, você investe mais, mas vamos dizer assim, você gasta menos ao longo da vida útil. E olha que interessante aqui, quando você coloca LED com automação, proporcionalmente, né, você não investe tão mais assim, tá? Mas você tem uma redução também no custo da vida deste sistema. Tá? Então, pessoal, esse estudo aí é bastante importante, vai nos ajudar a entender por que essa empresa optou a trabalhar com LED e automação. Esse aqui é legal também, estou falando de consumo de energia de um galpão operando 24 horas por dia, né? Pensa numa fábrica, né, operando lá 24 horas por dia. Então, a energia consumida por metro quadrado em um mês em quilowatt-hora, tá? Então, vamos lá. Lâmpadas tubulares eu vou gastar 29,7 kWh, tá? Se eu uso LED, eu gasto a metade, e se eu uso LED com automação, eu gasto a metade do que eu gastaria aqui com LED, tá? Então, o cliente pensou, poxa, eu vou por LED, mas vou por automação também, tá? Muito bem, tá? Como é que funciona, né? Qual que é a tecnologia? Legal, tá em todo case, a gente procurou falar de uma tecnologia. Essa outra tecnologia, quem tiver curiosidade também, dá um Google aí, ou procura aí no nosso site por DALI. DALI quer dizer Digital Addressable Light Interface. Pessoal, é um protocolo de luminárias, né? Então, nas luminárias eu tenho uma rede, eu tenho um protocolo em rede. E para que serve isso, tá? Serve para eu poder fazer uma dimerização automática, serve para eu poder mandar status diagnósticos aqui da luminária. Como é que funciona uma dimerização automática, pessoal? Então, pensa numa... Vamos dar um exemplo assim, tá? Pensa numa sala, por exemplo, tá? E nessa sala, por exemplo, tem uma janela, tá? A sala, o local onde vocês trabalham, tá? Tem lá a mesa onde vocês trabalham, tá? E tem uma janela. E tem um interruptor. Quando você vai trabalhar, você vai lá, liga o interruptor, a lâmpada acende e a lâmpada está ali ligada 100%, né? Ou seja, tá 100% do consumo, tá? Mas, pessoal, você tem uma janela ali, né? Imagina se eu tivesse um sensor e esse sensor captasse o quanto de iluminação natural está entrando no ambiente. E eu digo que o ambiente tem que ter 500 lux para eu trabalhar. Mas se eu abrir a janela, eu vou conseguir ter 300 lux. Então, está faltando quantos? 200 lux. Então, eu vou controlar a potência das luminárias para me dar os outros 200 lux. Agora, imagina isso num galpão, numa fábrica, num hospital, num prédio de escritórios, acontecendo todo dia. Então, aí está a mágica da economia, que você tem uma dimerização automática. Então, ao invés da lâmpada, da luminária estar 100%, certo? Ela está numa potência reduzida, porque eu estou, através de sensores, medindo o quanto eu tenho de iluminação natural, e aqui eu estou dimerizando a potência das luminárias para que eu consiga ter o restante da iluminação, tá? Então, essa foi a tecnologia aplicada aí nesse projeto, tá? Então, aqui nós utilizamos aqui, né, a rede DALI para isso, tá? Então, tem um controlador nosso aqui, tá? Controlando, né, com vários módulos aqui de rede DALI, tá? Cada módulo suporta até 64 luminárias, tá? Controlando aí todas as luminárias aqui do galpão, tá? E aqui ele tinha uma interface aqui no celular, no qual ele conseguia ver consumo, ele conseguia, por exemplo, tô saindo da sala, eu vou apagar a luz, conseguia apagar pelo celular, ou saindo de um ambiente, e quando também, por exemplo, você não tinha produção, o sensor de presença detectava que não tinha movimento ali, então ele podia reduzir a iluminação daquele ambiente, tá? Então, esse foi um projeto muito legal, que além de ter que digitalizar as informações das luminárias, eles também queriam ter controle, tá? E é legal também que era um cliente industrial e eles precisavam que esse controlador aqui, que controlava as luminárias, falasse com outro sistema de automação deles aqui no protocolo Ethernet IP, tá? E como a gente tem automação industrial e automação predial, isso foi fácil para a gente fazer, tá?
Então, aqui, né, o porquê que foi a Vago aqui nesse projeto, né? Então, a gente conseguiu agregar outras funcionalidades, né, além da iluminação, a gente conseguiu medir energia, né, utilidade. A gente tem vários projetos no Brasil e no exterior, tá? É uma arquitetura que é bastante modular e flexível, tá? Integração com diversos protocolos predial e industrial. Um controlador com CPU 3G também, eles tinham uma necessidade ali também de fazer, ter uma comunicação ali 3G também, para poder acessar via celular. E aqui, Firewall e VPN, né? Isso aqui foi muito importante também, que o hardware incorpora aqui Firewall e VPN, tá? Então, é um hardware seguro. Então, se eu estou pensando, e é uma empresa... uma montadora, né? E montadora, quem conhece, né, sabe que eles são muito rígidos, né? Quando se refere à segurança, né? Então, o nosso hardware só pôde ser colocado lá, esses controladores só pôde ser colocado lá, porque eles tinham garantia segurança cibernética no próprio hardware, tá? Foi um projeto aí bastante interessante, tá? Então, pessoal, com isso nós falamos aqui dos 5 casos, tá? Então, que nós trouxemos aqui com você, de um cliente que queria reduzir consumo de energia, né, de todas as suas plantas, e digitalizou. Um outro cliente que precisava produzir cada vez mais, adequar a fábrica dele aos desafios da indústria 4.0, digitalizou as máquinas. Uma cooperativa agrícola que queria saber tudo que estava acontecendo no pátio deles, tá? Eles digitalizaram com sofisticação, né? Porque o pessoal de TI desenvolveu a aplicação de automação, porque nós somos capazes de colocar nos nossos controladores ferramentas de TI, tá? Depois nós tivemos a companhia, né, de saneamento de água e esgoto, que precisava fazer uma monitoração remota das suas ETs, tá? E também digitalizou. E por fim, aqui essa montadora de automóveis que precisava economizar energia no galpão e também ter status de diagnóstico das luminárias e digitalizou. Então, vejam que todos esses projetos, eles têm algo em comum, eles tinham um objetivo muito claro, tá? Então, para a digitalização funcionar, tem que ser assim, tá? Então, aqui falando aqui um pouquinho da Vago, tá? Brevemente, eu tenho mais um slide aqui, tá? Então, a Vago, a gente está mais de 20 anos aqui nesse negócio de digitalização. Então, nossa solução é aberta, independente de rede, né? Trabalhamos aí em vários mercados foco, tá? Então, a gente tem aqui quase 70 anos de experiência, tá? E a Vago, nós estamos aqui no Brasil, a Vago, ela está presente em 5 continentes, em mais de 80 países, e nós estamos aqui presente no Brasil, aqui na nossa fábrica, aqui em Jundiaí, que tem todos esses conceitos aí de digitalização, tá? A gente atende diversos mercados, building automation, processo, energia, atendemos fabricantes de máquinas também, a indústria de manufatura, tá? E é isso, pessoal. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Nós estamos aqui disponíveis aqui para perguntas. Eu acho que algumas perguntas aqui, acho que já até aconteceram, tá? E a gente tem os colegas aqui da Vago aqui que estão ajudando aqui também a responder as perguntas, tá? Então, se vocês tiverem mais alguma outra pergunta, Hilton, aí eu vou deixar aí com você para não sei o que a gente faz agora, né? Se a gente... Legal, a gente responde as perguntas, como que é a dinâmica aqui? Está comigo agora. Em primeiro lugar, parabéns, Alessandro, você recebeu inúmeros cumprimentos aqui pela sua clareza, didática, objetividade, enfim, de fato, show de apresentação aqui. Ao longo da tua apresentação, o Fábio, o Rodrigo e a Mayara responderam já a maioria das perguntas aqui do pessoal. Legal. Uhum. E eu separei só algumas que não foram respondidas. Então, eu vou, na ordem aí de baixo para cima, eu vou passar para você, tá bom? Sobraram poucas porque eles já foram bastante eficientes e eficazes aí na resposta, então agiliza o evento também.
Nada como ter bons amigos, né? Tá vendo? Te ajudaram muito. O Alessandro, desculpe, Alessandro, não sei se é professor ou é aluno, ele diz que eles não têm vago na Facens, que é a Faculdade de Engenharia de Sorocaba. De Sorocaba, é verdade. E certamente ele diz que os alunos irão adorar, seria muito bom uma parceria para todos. Legal. Então... legal. Bom, você tem o meu contato aí, é o Alessandro que... seu xará. Meu xará, né? Então, você tem meu contato aí, entre em contato com a gente já fez coisas pontuais, já tive na Facen aí, teve uma Isa, se eu não me engano, acho que a gente fez uma apresentação aí na Facens também, já fizemos apresentação aí na Facens, mas legal, acho que a gente, um dos nossos objetivos também, se aproximar de escolas, tá? Então, eu peço a gentileza aí de você entrar em contato aí, certamente é algo que nós fazemos. O Rony Viola comenta que temos diversos dados já embutidos nos controladores, os famosos metadados. Aí ele pergunta qual a melhor forma de selecionar esses dados para um Analytics. Muito bem, tá? Isso, vamos pensar assim, né? Uma grande quantidade de dados, né? Às vezes ela vamos dizer assim, é tão ruim quanto você não ter, tá? Então, quando a gente pensa, né, num sistema de analytics, e eu acho que isso tem muito a ver com a vocação, né, do próprio sistema de analytics, né? Por exemplo, tá? A gente tem casos, né, de, vamos dizer assim, sistemas de analytics que calculam OE, né, que é o Overall Equipment Effectiveness, né, que é o desempenho, vamos pensar assim, tá? Então, para que eu consiga, né, gerar esses índices de OE, certo? Eu não preciso, por exemplo, me preocupar com alarmes, por exemplo, sabe? Alarmes, embora eu possa ter esses dados, vamos dizer assim, tá, nos controladores, mas eu não preciso necessariamente, tá, me preocupar, por exemplo, com alarmes. Eu posso me preocupar com o evento de parada, o evento que desencadeia o alarme, tá? Mas o alarme em si, talvez eu não precise me preocupar, tá? Então, eu diria que isso está muito em função, tá? A seleção desses dados, tá? Isso aí está muito em função da vocação, né, do sistema de analytics, né? O que vai ser analisado ali em cima nesse sistema, tá? E eu acho que aí é uma conta, né, que às vezes a gente tem que, e é engraçado, né, que a gente conversa com alguns clientes, né, que a gente fala assim, desapega, né, porque no limite, né, o que os clientes às vezes dizem? Não, pega o máximo possível, né, a maior quantidade possível. A gente fala, não vai funcionar. Né? Primeiro, a maior quantidade possível, tá? Esses sistemas são sistemas baseados em nuvem, você está pagando por tag, tá? Então, isso, a maior quantidade possível não é efetivo, né? Porque você vai acabar gastando mais, tá? Então, tem que fazer uma seleção muito criteriosa, baseada na funcionalidade que se quer, tá? E a forma com que esses dados sobem, né? Como eu mostrei ali para vocês, falando aí de protocolos, né? Por exemplo, tá? MQTT, eu acho que é um protocolo, tá, para trabalhar dados, né, que vão subir para sistemas de análise, que você precisa ter, você tem uma alta latência, né, ou seja, alta variação da largura de banda, uma grande quantidade de dados, tá? Então, é mais ou menos isso, tá, Rony? Muito bom. O Antônio pergunta, eu não estou certo agora, Alessandro, mas eu acho que foi pela altura do terceiro ou quarto case, se eu não estou enganado. Ele só pergunta se pode ser também por algoritmo genético. Eu não lembro se foi uma hora que você falou das redes neurais. Das redes neurais. Acho que era alguma coisa assim. Isso. Sim, isso, pessoal, é isso que eu falei, de fato, no terceiro case, quando eu coloquei ali que, vamos dizer assim, essa questão de nuvem, ela abre muitas possibilidades, tá? É exatamente isso que eu estou querendo dizer, né? Só para
contar uma historinha aqui em 2 minutos, né? Tem uma empresa aqui que veio nos visitar e eles têm na nuvem um algoritmo, eles têm na nuvem um sistema que é especialista em sintonizar malhas PID, tá? Então, imagina, né? E lá eles têm um algoritmo, né? Que não é redes neurais, é um algoritmo de controle, tá? Não sei, tem algoritmo, por exemplo, Zico-Nichols, né? Que é um algoritmo de controle, por exemplo, tá? Então, pode ser que seja esse algoritmo, tá? Então, isso que é o legal, isso que eu acho que a nuvem, como eu disse, que ela vai revolucionar a automação, é isso que eu estou querendo dizer, porque você tem aqui o algoritmo que você quiser ali em cima. Você tem dados ali fluindo, né? Dados chegando até, criando aí esse lake, que a gente chama essa camada, né? Que é uma porção de dados. Esses dados, eles são, vamos dizer assim, agrupados, eles são categorizados, tá? E eles são analisados. E a ferramenta que você vai ter aqui para fazer essa análise, né? Pode ser qualquer tipo, tá? Pode ser redes neurais, né? Enfim, tá? Pode ser, vamos dizer assim, basta ter lá em cima uma ferramenta que faça essas análises, tá? Mas não tem nenhuma restrição quanto ao método. Legal. O Cícero comentou que os cases aí de aplicação foram muito legais, tal, e se tem algum software free para essas aplicações. Uhum. Saberia exatamente o que é o software free no contexto. Desculpa, repete para mim, por favor, a pergunta. Então, o Cícero comentou que esses modelos de aplicações aí, os cases, né, foram muito legais. E se tem algum software free para essas aplicações. Ah, tá. Legal, Cícero. Cícero, é o seguinte, tá? Vamos lá. Todas as aplicações que nós colocamos aqui tem um controlador, né? Que é o controlador da Vago, que é o hardware, vamos dizer assim, tá? Então, esse controlador, você tem uma ferramenta, né? Para desenvolver essas aplicações, tá? Essa ferramenta, se você quiser baixar ela na internet, você baixa, tá? Então, vamos dizer assim, por 30 dias, né? Ou por 30 dias de uso, ela é free. Chama eCockpit, tá? Então, o eCockpit é a nossa ferramenta. Se você buscar lá no site da Vago, você pode baixá-la, tá? Tem simulação, então dá para você fazer bastante coisas com ela, tá? Isso ferramenta de desenvolvimento. Agora, o Cícero, vamos lá. Agora, muitas coisas que eu disse aqui, por exemplo, tá? Eu falei, por exemplo, do Node-RED, lá no Case 2 da Cooperativa Agrícola, tá? Que é uma ferramenta de desenvolvimento. Ela é free, tá? Então, você consegue baixar um container do Node-RED e colocar no nosso controlador e desenvolver uma aplicação no controlador. Ela é free, tá? Eu falei também, no caso até da própria companhia de saneamento, eles usam um banco de dados dentro do controlador. É free também, certo? É um MySQL, tá? Então, quando a gente pensa aí nesse mundo, né, principalmente tem muitas aplicações aí do mundo Linux, né? Então, você está falando de aplicações free, que podem ser embarcadas no controlador, tá? Então, muito do que eu disse aí tem, sim, o emprego de ferramentas que elas são free. Ótimo. O Marcelo Santos pergunta se a Vago possui equipamentos para aplicação em áreas classificadas. Ô, Marcelo, ótima pergunta, cara. Sim, temos, tá? Inclusive, a gente tem um case aqui, eu não coloquei ele aqui, né? Porque senão é muito case. Tem um case muito legal, Marcelo, que é o seguinte: existe uma empresa aqui no Brasil que ela faz caminhões para abastecimento de aeronaves, tá? Então, uma empresa enorme, assim, né, aqui no Brasil, e o caminhão, ele fica lá no pátio da Infraero, né? E o caminhão é uma área classificada, né? Porque ele tem um tanque, combustível, e aí você precisa fazer o acoplamento da mangueira ali na aeronave para fazer o abastecimento, né? Imagina como esse processo é controlado, né? Então, tem uma aplicação que tem o nosso controlador e os nossos I/Os para a área classificada. Então, é um painel que fica no caminhão, né? Então, a aplicação é bastante legal. Nossos módulos são de segurança intrínseca, né? Segurança intrínseca, pessoal, é aquele módulo, por exemplo, que se houver algum faiscamento do módulo, ele nunca vai
ter energia suficiente para dar ignição na atmosfera, né? Então, ou seja, ele não vai explodir. Ele não vai explodir a atmosfera, né? E esses módulos são certificados em metro, tá, Cícero? Então, bem legal, uma aplicação bem legal também. Obrigado aí pela pergunta, muito oportuna. As duas últimas, Alessandro, uma do Cristiano Firmino, ele diz assim: o uso de controladores de automação nos projetos de termometria, sensores de calor, em fábricas de material explosivo, por exemplo, tanques de combustíveis, pode ser amplamente utilizado para fins de segurança de infraestrutura dos tanques e de capital humano no chão de fábrica? Na verdade, era uma pergunta, se o uso dos controladores pode ser usado nessa situação. Sim, é Cristiano, né, que fez a pergunta, Cristiano, né? Isso. Aí, Cristiano, vou até emendar com a resposta que eu dei para o Cícero, tá? Que nós temos também, isso pode ser uma área classificada, tá? Também, tá? Então, área classificada você tem que trabalhar com uma potência diferente, então nós temos módulos para isso. E é legal também que nós temos módulos, por exemplo, tá? Equipamentos que trabalham com mais 70 graus, né? Então, a gente tem uma linha específica, chama XTR, e tem tantos controladores quanto módulos que trabalham para essas altas temperaturas, inclusive em áreas classificadas. E você está muito correto, né, no que você disse, que é você pensar na segurança humana, né, as aplicações de telemetria ou termometria, né, enfim, tá, na qual você vai coletar dados, né, desses equipamentos. Então você precisa ter um hardware robusto e apropriado. Tá? Nessas instalações, você coleta dados e aí você consegue analisar esses dados remotamente, tá? Então, corretíssimo, sim, é uma aplicação, assim, bastante interessante aí para o uso de automação e por ser uma área, vamos dizer assim, que tem esse ambiente mais agressivo, né, do ponto de vista de temperatura e risco de explosão, você precisa de um hardware específico, e que bom que a Vago tem tudo isso. A última pergunta, e para chegar nela aqui, eu passei por diversos, parabéns, excelentes, maravilhoso e tal, então e todos merecidos aqui. A última pergunta para encerrar, do Volney, ou Volney, mas acho que Volney provavelmente, é se a Vago tem alguma aplicação em portos, por exemplo, carregamento, descarregamento de granéis em navios, coisa assim. Ah, legal, cases, né, disso. Obrigado. A gente está não é nosso ainda o projeto, tá? Mas a gente está trabalhando com um integrador aí, exatamente isso, tá? Uma aplicação num descarregamento de navio, tá? Então, do que eu me lembro aqui no Brasil, sim, mas, enfim, não posso dizer que é um case ainda, porque ainda não tá concluído aí o caso, tá? Mas o que eu posso dizer, Volney, é que a Vago, principalmente a Vago, como eu disse, né, uma empresa aí global, e a gente pega países, por exemplo, como Holanda, Noruega, né, que são países que têm uma indústria naval muito pujante, né? Então, e a Vago ela é muito forte nessas aplicações, tá? Nessas aplicações de carga, descarga. Tem uma outra aplicação também muito legal, achei muito interessante. Olha, de novo, né, como a automação ela é interessante, né? Tem um negócio que chama água de lastro, né, num navio, que é um negócio que você precisa, o casco do navio, ele tem que ter lá uma certa quantidade de água para que ele consiga ter, né, uma certa estabilidade, tá? Então, mas só que você, às vezes você tira um pouquinho, você coloca um pouquinho, né? Então tem todo um sistema aí para você manter o navio estável, tá? E só que você não pode, por exemplo, eu não posso pegar uma água lá do Mar da China, por exemplo, e vir descarregar aqui, por exemplo, no Porto de Santos, né? Eu não posso fazer isso, né? Porque eu vou trazer uma colônia de animais marinhos, né, que não existe, que está lá no Mar da China e eu vou trazer para cá, né, então isso pode causar um desequilíbrio ambiental aí muito grande, né, então veja só, né, veja como você tem que ter automação num processo desse, né, então eu vi essa aplicação muito legal, que é isso aí, né, são controladores que fazem
além de outras coisas, né, mas tem esse controle também de água de lastro, tá? Então, Vonei, aqui para ser específico aqui na resposta à tua pergunta, tá? No mercado naval, nós somos muito fortes lá fora. No Brasil, a gente tem algumas aplicações aqui que o mercado naval Brasil, ele não é muito forte, tá? Ele deu uns ensaios aí, né? Acho que lá para os anos 2008 até 2012, 13, mais ou menos, teve um ensaio aí da indústria naval brasileira aí dar uma recuperada, mas enfim, hoje ela não é muito forte, mas sim, nós temos aplicação, mas é muito mais comum lá fora. Excelente, Alessandro. Se quiser fazer o fechamento aqui, não temos mais perguntas, e de novo aqui reiterando dezenas de parabéns aqui, que eu faço meus também para você. Tá então, certo. Então, ok, muito obrigado, pessoal. Obrigado aí por estarem nessa hora da noite. Tá legal aí vocês, essa disposição aí em adquirir conhecimento. Obrigado, Wilton, também pela oportunidade. Obrigado aí os colegas da Vago aí também que ajudaram, o Valdir, Maiara, o Rodrigo, o Fábio, tá? Não sei se esqueci de mais algum que ajudaram aí a responder as perguntas também. Tenham todos aí uma boa noite e um bom restinho de semana. Muito obrigado, então, Alessandro. Obrigado também ao Fábio, ao Rodrigo, a Maiara, foi quem eu identifiquei aqui também no chat, né? Obrigado a todos, ao Salme, aí, os amigos da Vago. E muito obrigado a todos que participaram aqui. E parabéns mais uma vez, então, Alessandro. Muito obrigado. Lembrando que essa apresentação vai ficar gravada, também vai estar disponível aí nos sites, nos canais da Vago, né? Então, segue o jogo, não terminou aqui, só começou essa apresentação. Uma boa noite a todos, então, muito obrigado. Obrigado, Alessandro. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.